Olá, meus amigos. Hoje nós falaremos da presença do Ciro no Flow Podcast, um momento muito aguardado pela militância. E olha, os números são surpreendentes, algumas curiosidades que eu só fui entender depois com quem acompanha o Flow com mais frequência. E eu vou trazer também aqui alguns pontos do bate-papo para a gente refletir a respeito. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Talvez você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se puder, se inscreva, ative lá as notificações e, claro, gostou do vídeo? Deixa o like. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no canal Politizando. Pessoal, domingão de noite e tal. E aí, como é que seria a audiência? 101 mil pessoas foi o que eu consegui anotar ali como pico máximo, somando o YouTube, que chegou ali perto de 90 mil. Talvez alguém, William, eu vi que estava 91. Eu não percebi, mas tudo bem, eu não fiquei olhando tanto toda hora assim os números. E no Twitch, em torno de 12, 13 mil. Então eu cheguei a somar em alguns momentos 101 mil pessoas. Essa audiência foi mantida por um bom tempo. Ficou girando em torno de 100 mil, um pouco menos, quase todo o bate-papo. Era meia-noite e meia quando eu olhei, ainda tinha somando os dois 87 mil. E agora a repercussão continua gigantesca. Quando eu parei para gravar esse vídeo, estava batendo já lá 1 milhão de visualizações. Isso algumas horas depois. Então, 18 horas depois, quando eu parei para gravar isso aqui, já bateu na casa de 1 milhão, fora os muitos cortes que agora vários canais fazem e que vão divulgando aí os trechos. Tem corte aí já com uma infinidade de visualizações. Inclusive, para quem quer acompanhar os cortes do Ciro Gomes assim, de uma maneira mais específica, tem um canal Cortes do Ciro Gomes no YouTube, que eu já disse aqui, é meu filho que tem feito esse trabalho. Vou colocar o link aqui na descrição e no comentário fixo. Ele está ali trabalhando, recortando, já postou um, então depois também vale a pena conferir. E aí a gente viu também que a repercussão no Twitter ficou no trend tópico, tanto como o Ciro no Flow, e já mais ali depois entrou com o nome Ciro Gomes. Então, duas menções a ele lá no Twitter em destaque. E o detalhe é que assim, a gente percebe que a coisa foi tão importante para o Ciro, e ele encarou isso com tanta seriedade, não que ele não encare outras, que ele disse que ficou 1 hora do dia estudando o perfil e tal. Isso é importante. E a gente observa que ele acertou no tom. Isso aqui é uma furada de bolha assim, sensacional. Ele, não só em termos de números, mas a postura dele foi extremamente agradável. Eu fui acompanhando depois, não só na bolha cirista, mas fora dela. Foi muito elogiado a forma como ele se comportou. Ele até se comportou bem demais, né? Ele evitou ao máximo palavrões, e assim, é engraçado, porque sempre que ele ia falar um palavrão, eu olhava para Gisele. E aí o Monarca, mas o Igor até tentavam tranquilizá-la, fica à vontade, não sei o quê. Mas além disso, uma coisa que eu percebi ali, e que ele precisa manter isso com mais frequência, foi a clareza dele para falar das suas ideias, dos seus projetos, e que muita gente tem dificuldade de compreender. Um exemplo. Quando ele foi tratar da questão do aumento da taxa Selic, da dívida, do aumento da dívida, e explicar que parte dela vence ali em 4 dias. Ele falou, olha, se o devedor, imagina a sua casa, se o devedor está devendo muito, vai lá, pega, o cara deve dinheiro pro agiota. Se esse devedor começa a dever muito, o agiota fica com medo, fala, opa, deixa eu receber mais rápido e aumentar o juro. E ele diz que é mais ou menos isso que acontece com o Brasil. E além do mais, a gente percebe que não só uma linguagem mais acessível, foi o que eu percebi nessa participação dele, como um gestual, que ele estava muito à vontade. Tem hora que ele mexia com o ombro, mexia com o braço e tal, caras e bocas. Então, digamos, foi impecável. E alguém pode dizer assim, isso é efeito João Santana desse gestual? Não. Quem acompanha o Ciro, viu palestras dele em universidades e tal, tem vídeos na internet, percebe que, na verdade, o que está acontecendo agora é ele voltando a ser aquilo que ele é. E que o formato de lives aqui, preso numa câmera, atrapalha. Então ali naquela mesa, na bancada e tal, ele ficou muito à vontade. E eu olhava para o Igor e para o Monarca assim, se eu pudesse ler o pensamento deles, talvez eu veria no pensamento, meu Deus, como o Brasil não elegeu esse cara. A sensação que dava era essa. E o Monarca mesmo demonstrou em vários momentos conhecer o projeto do Ciro, as suas ideias, enfim. Já imaginou esse tipo de postura do Ciro, tanto na linguagem, no gestual, na clareza das ideias, nesse cuidado para criticar o PT, mas ao mesmo tempo não parecer agressivo, de certa forma tem muita gente hoje com compaixão do Lula porque ficou preso e pode
ficar, não devia bater tanto no Lula. Ali ele foi crítico, mas foi a crítica que não dá nem brecha para os petistas se revoltarem por alguma fala, alguma frasezinha. Então é uma postura muito interessante que pode sim dar o tom daqui para frente. E quando falava lá, pesquisa no Google, meu irmão, joga os números no Google aí, não sei se separaram, que o Ciro ficou insistindo nesse ponto. Por que isso? Fui conversar com meu filho, que acompanha o Flow, e ele me disse que, na verdade, quando o Rolandinho foi lá, nesse bate-papo com eles, o Rolandinho, que hoje é apoiador do Ciro, já declarou voto do ano que vem no Ciro Gomes, e o Monark disse que o Ciro se acha demais, que não gosta desse perfil de inteligentão e tal. E o Rolandinho questionou, poxa, mas e o projeto, as ideias, se essa postura não te agrada, e as ideias? Aí o Monark rebateu, dizendo que às vezes ele joga números e quer se parecer mais inteligente. O Igor discordou, foi um debate, eu vou até colocar o link desse vídeo aqui, o corte. O Igor discordou e disse que o Monark está olhando errado. E lembrou uma fala do Tico, que na hora ele até confundiu que tinha sido a Gabriela Prioli, ia falando, olha, não é o Ciro, é o projeto. E aí vem o Rolandinho, detalha algumas das ideias do Ciro. Então é interessante a gente entender por que o Ciro insistiu tanto na questão do Google. E o Igor, depois, não sei se vocês se lembram, diante do Ciro, falando sobre o livro, diz que pesquisou os números do rodapé e que eles estavam certos mesmo. Então até falou que comprou o livro, fez uma propaganda maravilhosa. Então, assim, quando eu olho, a gente percebe que há esse clamor pelas ideias que o Ciro apresenta. Tanto é que o Monark e o Igor diversas vezes concordaram. E não só concordaram, mas de uma maneira assim, efusiva, não, com sinceridade, não aquela concordância que você faz mais para não desagradar o convidado. Então, alguns pontos aqui que o Igor já destacou de cara. Você tem um projeto que eu não vejo nos outros. E aí o Ciro explica que ele ia para as universidades, ouvindo a moçada, e pensava, ouvia críticas, alguém falava algo que eu não tinha pensado ainda, consultava especialista, que aí ele reforça que esse livro, inclusive, é um conjunto de ideias que ele vai trabalhando com uma grande equipe. Ele reforça isso várias vezes para meio que despersonificar isso. Não é o Ciro, é o projeto. É aquilo que eu digo aqui várias vezes, o Ciro passa, mas as ideias ficam. Ah, por que o Ciro passa? Porque o Ciro um dia morre, gente. As pessoas estão aqui de passagem. Mas as ideias que você defende, que você apresenta, elas ficam. E aí o Ciro reforça algo logo de cara, que a gente precisa aprender e se esforçar em questionar os políticos e em relação às promessas que eles fazem. O Ciro fala muito bem, olha, deixa um pezinho atrás. Né? Você pode ter simpatia, isso faz parte. Você olha para um candidato e fala, ixi, esse aqui eu não... Mas peraí, deixa eu ver as ideias dele. Deixa um pezinho atrás. Eu conheço gente que não gostava do Ciro, de repente começou a ter mais calma, decepcionou com o Lula, decepcionou com o Bolsonaro, e a pessoa começa a prestar mais atenção. E tem que começar a questionar. Não é o candidato chegar lá, igual o Ciro até brincou e ele imita às vezes. Ah, comigo vai ter emprego. Peraí, como? Onde? Me explica, como é que você vai fazer para gerar emprego? Ah, eu vou reduzir imposto. Como que você vai reduzir imposto? Me explica. Porque se você reduz de um lado, você tem que compensar do outro. Você vai compensar de onde? De onde vai vir o dinheiro para fazer isso que você promete? E isso é o que o Ciro faz o tempo todo nas suas entrevistas e lives. Então é algo que isso precisa ser colocado, porque você, meu irmão, pode votar no Lula, não tem problema. No Bolsonaro, sei lá, em outro candidato no Dória, mas tenha esse pezinho atrás, questione, indague, busque informação. E aí eles perguntaram para o Ciro, se você ganhar, como é que vai fazer? Porque vai ser uma guerra. E muita gente votou no Bolsonaro porque achou que ele ia mudar. E o Ciro fala em duas providências. A primeira é não mentir. É falar de onde vai tirar o dinheiro. E aí é um problema, porque ele fala, né? Um problema para as elites, porque ele fala e as elites se enlouquecem. Vai mexer comigo. E aí é um detalhe importante, porque essa elite sabe a mudança que o Ciro quer fazer. Mas o problema é que quem vai ser beneficiado dessas mudanças não sabe. Então essa é uma tarefa da militância. Mostrar para o povo, para a classe média, para a classe baixa, olha, vocês serão beneficiados. Quando fala em aumentar a tributação de grandes heranças, não é na casinha, no carro que a gente tem, não. É nas grandes heranças mesmo. Milhões de heranças, de pessoa tem de herança para receber. Quando fala aí em taxar grandes fortunas, aí a pessoa tem 5 mil reais na conta do banco, fala, opa, vai mexendo nos meus 5. Não, não é isso.
é quem tem grandes fortunas mesmo. Então esse é um ponto, é não mentir. Né? De onde vai tirar o dinheiro? Porque aí se você coloca em prática, mesmo que o sistema venha em cima de você, você tem um povo. Ah, criou impasse, referendos plebiscitos, ele deu detalhes aqui. Vou falar um pouco mais disso para frente. Anunciaram o que vai fazer. E ele falou, estou anunciando, vou fazer um novo pacto federativo, chamar os estados, os municípios que têm dívida com a União, vamos negociar, eu vou reduzir isso aqui, mas você tem, a contrapartida não é fazer fonte luminosa, é você fazer aquilo que vai afetar positivamente a vida do povo. Então, se você se comprometer a fazer isso, em vez de me pagar aqui 1 bilhão esse mês, esse ano você paga 100 milhões. E aí o Igor questionou, mas essa diferença vai fazer falta para a União? E ele falou, vai sim, mas eu vou compensar. Cortando renúncias fiscais desnecessárias, eu falo em fazer um pente fino em 20% delas, aumentar imposto sobre herança, imposto sobre lucros e dividendos. Aí ele vai citando ali onde é que ele vai arrumar esse dinheiro para compensar. E volta na questão do impasse. Então ele defende uma reforma política e da previdência tributária. Assim, para ontem. Gerou impasse ali com o Congresso e tal, bota o povo, democracia direta. E alguém pode se assustar, mas democracia direta é o povo que vai definir? É assim que funciona em várias das grandes democracias. Ele até cita os Estados Unidos. Eu fui pesquisar na internet a matéria do ano passado, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, em que ao todo, o ano passado, foram 32 estados e o território de Porto Rico consultando suas populações, totalizando 120 plebiscitos. Sem falar que no ano passado já teve 8 referendos estaduais antes das eleições e que depois delas tinha mais um referendo estadual previsto. Claro que o sistema dos Estados Unidos é um pouco diferente, mas é só para mostrar. Criou impasse, está gerando problema, vamos pôr o povo na jogada. E aí o Ciro falou, vamos votar aumento de imposto. Então fala, vai aumentar imposto para o rico, diminuir para o pobre. E aí você divide o tempo entre quem é a favor, quem é contra, faz o debate necessário, não pode ser algo impositivo, e faz uma campanha e marca o dia e o povo vai lá e vota. Imposto sobre o consumo, ele fala, só eu denuncio. O canal Cortes do Ciro Gomes, eu vou deixar aqui o cardzinho também em cima, fez o recorte dessa parte que é importantíssima. É do tipo, uma pessoa ganhou 1 milhão, aí ela vai lá no restaurante, come, paga, sai lá o cupomzinho fiscal, nota fiscal, um percentual hipotético, 25% de imposto. O cara ganha 1 milhão por mês. O outro ganha um salário mínimo, fez economia, todo daqui dali. Falou, vamos lá também, vamos. Aí ele vai pagar a conta dele, 25% também. Falou, isso está errado. Então é necessário falar, eu vou mexer nisso. Mas se eu mexer nisso, vou gerar uma renúncia daqui que vai ser compensada de onde? Então isso é que tem que ser deixado claro, e o Ciro fala aqui, inclusive, dá para arrumar bilhões da renúncia fiscal, das renúncias fiscais feitas pelos governos petistas. Ele fala que em torno de 340 bilhões de reais, você passa um pente fino e você vai achar ali uma quantia interessante que não tem contrapartida de benefício para a sociedade. Ele não é que toda renúncia fiscal faz mal, tem renúncia que é boa. E ele até cita o caso da Grendene no Ceará, que hoje gera 30 mil empregos lá, é, digamos assim, uma referência e ajuda muito. Mas quando ela foi para o Ceará, como ela tem que pagar um frete mais caro, ela tem algumas despesas que ela não teria se tivesse melhor situada, então o Estado incentivou abrindo mão de recurso, arrecadação, mas o município não. Então hoje o que a Grendene gera de imposto para o município ajuda Sobral a ter, de certa forma, aí, a melhor educação pública do país. E aí quando a gente olha para tudo isso, parece tão lógico o que o Ciro fala, que o próprio Igor e o Monark ficaram surpreendidos. E o Ciro explicou essa questão de que muitas vezes a gente, quando eu falei lá atrás que seria beneficiado dessas mudanças, não se empolga tanto porque a gente está meio descrente. E o Ciro, abre aspas aqui, disse, quem não quer que mude sabe que a gente quer mudar. E quem teoricamente seria o beneficiado da mudança, nesse momento está descrente da mudança, descrente da linguagem da mudança e descrente da ferramenta da mudança. E se bastando aí na crítica, na denúncia, então só reclama. Vai lá no churrasco com o tiozão está reclamando. Mas não está disposto a encarar o que precisa fazer, votar no projeto para que a mudança de fato venha. Por isso talvez é que o livro do Ciro chama Projeto Nacional Dever da Esperança.
Então ele tem essa tarefa de devolver para as pessoas a esperança de que essa mudança é possível, e o Ciro até toca de que ela já aconteceu. No próprio processo de redemocratização, foi um movimento de esperança para vencer aqueles anos terríveis aqui que o Brasil passou. O Ciro é a favor da renda básica universal, até fez aqui uma menção ao Suplicy, Eduardo Suplicy, atualmente vereador, até mandou um abraço para ele, fala que é um petista decente, e ele até brincou, existe, acredita em mim. Então foi um momento bem descontraído. O Ciro disse que ganhou a noite quando o Igor falou: eu acho que as pessoas precisam começar a votar em projetos, não em pessoas. E o Monark falou: até porque se você vota num projeto e coloca milhões de pessoas apoiando isso, o projeto ganha força, não o político. Aí o Ciro disse: ganhei minha noite, obrigado a vocês e tal, brincou lá. Tudo muito bem humorado. Eu percebi uma inquietação no Ciro quando ele fala sobre o número de pessoas subnutridas, com fome, desempregadas, alentadas. A gente percebe que ele fica da agonia, porque ele sabe o que tinha que fazer para consertar isso e não está lá. Então, para quem tem o conhecimento e a experiência do Ciro, olha, não deve ser brincadeira, gente. E quando o assunto ali tocou nos 5 bancos, foi um momento engraçado, que o Ciro fala: olha, hoje 5 bancos dominam isso tudo. E aí o Monark perguntou: mas por que isso, não sei o que. Aí ele, qual que é a lógica? O Ciro, hein? Qual que é a lógica? A lógica é concentrar nesses bancos para que eles combinem entre si. Hoje tem a Caixa, mas o Banco Brasil ainda são estatais. O Banco Brasil Economia Mista, e o governo tentando aí, né, se pudesse, teria privatizado, era tudo, e a Caixa também. E o Lula defendeu privatização ou tornar a economia mista, a Caixa Econômica. Aí o Ciro fala: esse é um país saqueado. Então, e ele falou que tem conversado com os caras do banco, meu irmão, né, chega. Mas, né, o sistema é realmente complicado. E aí eles influenciam a grande mídia, que também é rentista, também tem aqui uma concentração em termos aí de grandes jornais, grandes televisões. Eles estão tudo aí, né? Jantando, almoçando junto e combinando, e a gente aqui tentando fazer alguma coisa. No mais, meus amigos, não vou alongar muito esse vídeo. Volto para fechar um detalhezinho aqui antes das perguntas, falar: o Ciro desmentiu fake news na parte de perguntas e respostas, interessantes e importantes. A gente precisa ficar atento a isso, porque isso vai vir à tona na campanha com força. E então eu vou parar aqui este vídeo, depois mais tarde eu vou postar a segunda parte dessa análise. Agradeço a vocês, muito obrigado, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando, quem está aqui pela primeira vez. Valeu, pessoal, até mais.